Neste clipe abordaremos a forma companheira controlável. E o problema que desejamos abordar é, a partir de uma função de transferência estritamente própria, encontrar a sua realização na forma de espaço de estados com matrizes A, B, C e D em forma específica. Essa forma é chamada de companheira controlável. O problema de, a partir de uma função de transferência, encontrar sua representação em espaço de estados é conhecido como o problema da realização. Okay? Antes de prosseguirmos, vamos lembrar que x de k é o vetor de estado. O vetor de estado tem a dimensão n, que é a ordem dinâmica do sistema. Nesse caso em particular, corresponde à ordem do polinômio do denominador. Em sendo assim, a matriz A tem dimensão já predeterminada, uma matriz quadrada n por n. Como estamos trabalhando com apenas uma função de transferência, está pressuposto que o sistema tem uma entrada e uma saída. Nesse caso, as matrizes B, C e D têm as dimensões estão indicadas aqui, ou seja, correspondem a um caso monovariável. Bem, aqui já temos o diagrama de simulação que corresponde àquela função de transferência. Em outras palavras, a função de transferência desse sistema, desta entrada para esta saída, é precisamente aquela função de transferência. Ela já foi construída aqui para ganharmos algum tempo e montarmos as matrizes A, B, C e D por inspeção. Okay? Muito bem. Aqui encontramos, na parte de cima, os parâmetros do numerador da função transferência, parâmetro B0, B1 até Bn-1, e na parte de baixo os parâmetros que aparecem no denominador da função de transferência, parâmetro A0, A1, etc. até An-1. E um bloco importante nesse diagrama é esse daqui, que é o bloco de atraso. O bloco de atraso, ele atrasa o sinal da entrada com respeito à saída de uma unidade de tempo discreto. Então, por exemplo, se na entrada tivermos um sinal x de k mais 1, passando pelo bloco operador que é menos 1, a saída será x de k, ou seja, é o mesmo sinal atrasado de uma posição. É convenção colocar os estados nas saídas de cada um desses blocos. Então, na saída desse bloco, o primeiro estado, na saída desse bloco, o segundo estado, e assim sucessivamente. Vamos colocar os índices de tempo. Então, x1 de k significa que na entrada deste bloco teremos necessariamente x1 de k mais 1. Se aqui temos x2 de k, na entrada desse bloco, necessariamente teremos x2 de k mais 1. Aqui, se temos xn de k, na entrada xn de k mais 1. E, finalmente, aqui temos xn menos 1 de k, na saída do bloco, esse sinal atrasado, ou seja, xn menos 1 de k. Muito bem. Estamos prontos agora para preenchermos por inspeção as matrizes A, B, C e D. Começamos com a matriz A. Primeiramente, queremos escrever a equação que descreve x1 no instante k mais 1. Então, vimos ao diagrama de simulação e reconhecemos que essa variável de estado encontra-se aqui. É a variável representada por esse nó. Muito bem. Aqui vemos o seguinte, que a variável x1 no instante k mais 1 é, por definição, na forma companheira controlável, a variável x2 de k. Portanto, x1 de k mais 1 é a variável x2 de k.
e mais nada. Okay? Da mesma maneira, a variável x2 de k mais 1, que aparece aqui, será a variável x3, que não aparece nesse diagrama, e assim sucessivamente, até chegarmos a x de n-1 no instante k mais 1, que está aqui, incorretamente colocado. Vamos fazer a correção aqui. K mais 1. Ok? Então, esta variável está aqui. Ela é igual a essa, que é xn de k, que é a última que aparece no vetor de estado. Então, isso aqui, essa matriz A até esse ponto tem essa estrutura. Observem que existe uma diagonal de uns acima da diagonal principal da matriz. Então, na supradiagonal principal, temos esse conjunto de uns. Agora, precisamos escrever a última linha dessa matriz. Antes disso, vamos só preencher os zeros aqui no vetor B. E estamos prontos para descrever a última linha. Vamos mudar de cor aqui para enxergarmos melhor essa última linha. Então, agora, xn k mais 1, nesse diagrama, aparece aqui. Essa variável de estado, que aparece nesse ponto, é a soma da entrada. Então, aqui aparece 1. A entrada contribui para esse estado. Com mais todos esses ramos que aparecem aqui. Então, começando com x1, x1 passa pelo ganho menos a zero para fazer a sua contribuição. Então, x1 passa por menos a zero, x2 passa por menos a 1, e aí vemos o padrão até que xn passa por menos a n menos 1. E essa é a última linha da matriz A. Com respeito à saída y de k, aparece aqui, é a soma também de várias contribuições. E essas contribuições são x1 passa pelo ganho B0, então x1 passa por B0, x2 com ganho B1, x2 com ganho B1, e assim sucessivamente até xn com ganho Bn-1. E como não existe nenhuma conexão direta entre a entrada e a saída, esse elemento aqui é zero. Isto é uma consequência da função de transferência, que é o nosso ponto de partida, ser estritamente própria. Toda função de transferência que for estritamente própria terá uma representação em espaço de estados em que a matriz ou elemento D será zero. Para encerrar, vamos olhar um exemplo. E nesse exemplo desejamos tomar uma equação de diferenças que aparece aqui e encontrar sua representação em espaço de estados, e não apenas isso, a representação em espaço de estados na forma companheira controlável. O primeiro objetivo é encontrar a função de transferência, porque a partir dos coeficientes da função de transferência a gente pode utilizar os resultados obtidos até agora e montar a representação das matrizes A, B, C e D por inspeção. Então, andando na direção de achar a função de transferência, o primeiro passo que eu já realizei aqui foi somar 2 aos índices de tempo discreto. Então, onde está K, aparece K mais 2, onde estava K menos 1, aparece K mais 1, e assim sucessivamente. Então, agora vamos efetivamente tomar a transformada Z desta equação de diferenças aqui
Lembrando que, como buscamos a função de transferência, consideraremos as condições iniciais nulas. Então, a transformada de y de k é y de z, e de y de k mais 2 é y de z vezes z ao quadrado, sem as condições iniciais. 1,2 y de z vezes z, menos 0,2 y de z mais 10 u de z vezes z mais 5 u de z. Colocando y de z em evidência, z2, esse termo vem para cá, sinal trocado, idem esse termo daqui, e do lado direito permanece 10 elevado a z, 10 vezes z mais 5, tudo que multiplica o de z. Portanto, a função de transferência, ela tem esta aparência aqui, 10z mais 5 sobre z2 menos 1,2 z mais 0,2, que é uma equação racional do tipo estritamente próprio. A representação, então, em espaço de estados, na forma companheira controlável, ela será assim. Então, em x de k mais 1, eu tenho os dois estados no instante k mais 1. A dimensão da matriz A, então, é 2 por 2. A razão disso é que esse sistema é um sistema de segunda ordem, o que aparece aqui, o maior atraso na variável de saída. Então, mais o vetor B, a entrada u de k, a saída no instante k com uma combinação linear dos estados nesse instante, mais um elemento vezes u de k. Por se tratar da função em forma companheira controlável, o vetor B tem essa aparência. E aqui vamos preencher a matriz A. Começamos colocando o 1 na supradiagonal principal. Aqui, vocês lembram que aparece o 0. Nesta posição, aparece o menos a 0, 0,2, e nessa posição o menos a 1, que é mais 1,2. A 0 está aqui, a 1 está aqui. E no vetor C, temos B0 e B1. E como se trata de uma equação estritamente própria, uma razão estritamente própria, aqui é 0. Assim, finalmente encontramos a forma companheira controlável para a equação diferenças dada.